Bom, primeiramente eu queria agradecer aos professores Alisson e Cristiane por aceitar participar da banca da engenheira Cauana Berton. Ela vai defender agora a dissertação de mestrado dela com o título Modelo de Previsão para o Módulo de Deformação Estático de Concretos de Cimento Portland, produzidos na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Cauana, tu tem em torno de 40 minutos para fazer tua apresentação. Quando tu terminar a apresentação, eu passo a palavra para a banca fazer a admissão, tá bom? Boa sorte. Tá certo. Obrigada. Então, bom dia, professores. Como o professor André falou, meu nome é Cauana Berton e hoje eu vou defender a minha dissertação de mestrado intitulada Modelo de Previsão para o Módulo de Deformação Estática de Concretos de Cimento Portland, produzidos na cidade de Santa Maria. Então, para iniciar, contextualizando o tema, hoje a construção civil no Brasil possui como sistema construtivo mais usual o concreto armado, que é constituído basicamente pela união de dois materiais principais, o concreto e o aço. Atualmente, na etapa de dimensionamento estrutural, como normativa vigente no Brasil, nós temos a NBR 6118, que teve sua última atualização no ano de 2023. Nas etapas de dimensionamento, existem duas propriedades mecânicas relacionadas ao concreto que são essenciais no cálculo estrutural, que é a resistência à compressão e o módulo de deformação, ou também conhecido como módulo de elasticidade. Então, a partir da revisão da literatura, existem vários fatores que influenciam no módulo de deformação do concreto. Entre eles, nós podemos citar as propriedades do agregado graúdo, o volume relativo de pasta, a zona de transição e a resistência à compressão do concreto, sendo essa a propriedade mais influente e mais conhecida como tendo a sua influência no módulo de deformação. Com relação ao agregado graúdo, diversos estudos apontam, neste caso o estudo de Lenz, 2016, aponta que o aumento da fração volumétrica de agregado graúdo contribui para o aumento da rigidez do concreto e também ocasiona muitas vezes na redução do custo da mistura final. Além disso, outros trabalhos, como o de Miranda, apontam que somente o aumento da fração volumétrica, sem a correção das demais propriedades, podem ocasionar um aumento da relação água-cimento e no empobrecimento da face de cimento, que vai ocasionar na redução da resistência e, consequentemente, do módulo. O estudo de Peivandi aponta que o aumento do empacotamento dos agregados, ou seja, a gente tem uma granulometria bem distribuída na mistura, favorece também para o aumento do módulo de deformação. Além disso, a forma do agregado, ou seja, agregados cúbicos preferencialmente, favorecem o aumento do módulo. Além disso, a natureza da rocha também possui influência diretamente proporcional no módulo de deformação, ou seja, quanto maior for o módulo da rocha que origina o agregado graúdo, maior será o módulo de deformação. O estudo de Vileschi aponta que o equívoco na nomenclatura comercial de algumas rochas pode ocasionar erros na estimativa, visto que hoje a equação de previsão dada pela NBR 6118 inclui um fator de multiplicação que é relativo à origem da rocha. Mais recentemente, o estudo de Tomás, em 2020, aponta que a mesma rocha em diferentes regiões do país podem apresentar variações no módulo. Então, esse gráfico apresenta a fração volumétrica de agregado graúdo versus o módulo de deformação, com os dados utilizados dos autores da revisão bibliográfica. Esse gráfico tinha o objetivo de procurar algum padrão. Nota-se que somente a influência da fração volumétrica é muito difícil encontrar um padrão que seja linear ou identificar qualquer padrão de comportamento, né? É muito variável. Quanto ao volume relativo de pasta, este é inversamente proporcional ao módulo de deformação do concreto, ou seja, com o aumento do módulo relativo de pasta, há a redução do módulo de deformação. Esta é uma variável de menor rigidez quando comparado ao agregado graúdo. De mesma forma, esse comparativo
foi realizado para o volume relativo de pasta, calculando esses dados a partir dos resultados experimentais desses estudos, e também não é possível dizer se há uma relação crescente ou decrescente dessa variável em relação ao módulo de deformação. Quanto à zona de transição, é a região localizada entre o agregado e a pasta de cimento, e essa é considerada como o elo mais fraco na estrutura do concreto. Então, o aumento da espessura dessa região ocasiona uma redução do módulo de deformação. Além disso, a granulometria bem distribuída nessa região favorece para o aumento do módulo. Quanto à resistência à compressão, esta é a principal variável considerada para a previsão do módulo de deformação do concreto. Ou seja, o aumento da resistência à compressão ocasiona o aumento também do módulo de deformação. É uma relação diretamente proporcional. Então, hoje, a equação normativa vigente é a NBR 6118 e apresenta duas equações para o cálculo do módulo. Uma para resistências de 20 a 50 MPa e a outra para 55 até 90 MPa. Então, essas equações incluem o alfa-E, que é um coeficiente que representa a origem da rocha-mãe do agregado graúdo. Então, a origem do agregado também possui influência na previsão do módulo. O que muitos trabalhos apontaram são problemas na estimativa utilizando a equação normativa. Então, muitas vezes, essa equação normativa vão trazer dados que não são reais, que não estão de acordo com os dados obtidos experimentalmente. Então, hoje, há uma gama de novos trabalhos e estudos acerca desse tema, em busca de equações que prevejam de forma mais assertiva a previsão do módulo de deformação do concreto do que utilizando a equação normativa. Então, a partir dessa demanda, que também é uma demanda local da concreteira em estudo, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Analisando, então, os mesmos dados experimentais da resistência à compressão agora versus o módulo de elasticidade, o módulo de deformação, a gente consegue ver, por mais que haja uma amplitude grande de valores, mas a gente pode perceber que há, sim, uma relação crescente, né, entre essas duas propriedades, uma relação diretamente proporcional. Então, com base nisso, o objetivo geral desse estudo é propor um conjunto de equações de correlação entre o módulo de deformação dos concretos de cimento Portland, produzidos com insumos disponíveis na cidade de Santa Maria. E como objetivos específicos, avaliar a influência da relação água aglomerante, teor de materiais secos, teor de argamassa, volume relativo de pasta, volume relativo de agregado e do volume relativo de agregado graúdo sobre o módulo de deformação de concretos produzidos com insumos disponíveis na região de Santa Maria. Avaliar esses mesmos parâmetros sobre a resistência à compressão do concreto, propor um conjunto de equações de previsão de deformação para o módulo de deformação do concreto, calibrada a partir dos resultados dos itens A e B e validar por meio de coeficientes estatísticos. E, por fim, realizar um comparativo dos modelos propostos por normativas nacionais e internacionais, assim como com equações propostas por outros autores. Então, esse estudo é centralizado na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, mais especificamente em parceria com uma concreteira local, que hoje é responsável pela produção de cerca de 6.600 metros cúbicos de concreto mês. Então, esse estudo se dividiu em basicamente duas etapas. A etapa 1 é a etapa experimental, onde são concentrados os ensaios de caracterização, a produção dos concretos e os ensaios mecânicos. A etapa 2 é a etapa que consiste na análise estatística, na determinação das variáveis de influência e na proposição das equações. Então, os materiais utilizados nas produções dos concretos é o cimento Portland CP2F40 e cinza volante originária da cidade de Candiota. Esses são os materiais aglomerantes utilizados nos traços de concreto. Como agregado graúdo, são utilizados dois tipos de agregado,
a brita 0, de diâmetro máximo 12,5, e a brita 1, de diâmetro máximo 19 milímetros. A rocha originária é uma rocha de diabásio, originária de Itaara, Rio Grande do Sul. E como agregado miúdo, a uma areia natural de origem de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, como ensaios realizados na caracterização desses materiais constituintes, para os aglomerantes foram realizados os ensaios de massa específica, módulo de finura, granulometria por difração a laser. Para o agregado graúdo foi realizado granulometria e diâmetro máximo, massa específica, módulo de deformação da rocha, absorção de água, índice de forma e módulo de finura. Para o agregado miúdo, foram realizados os ensaios de granulometria e diâmetro máximo, massa unitária, massa específica, impureza orgânica e teor de material pulverulento. Outros ensaios que foram realizados nos concretos, nos agregados, foi o ensaio de fator de forma realizado nas britas. Esse procedimento se deu por meio das diretrizes da NBR 7809 de 2019. Então, para esse ensaio foram realizadas para cada brita a medida de 200 grãos, 2 medidas, e a partir dessas foram calculados os fatores de forma. Os fatores de forma para a brita 0 foi de 2,5 e para a brita 1 de 2,20, caracterizando então um formato lamelar das britas utilizadas nesses traços de concreto. Outro ensaio que foi realizado, então muito importante, foi o módulo de deformação da rocha. Este foi realizado de acordo com a NBR 8522, parte 2, de 2021. Então, inicialmente foram coletados blocos da jazida da pedreira que fornece o agregado graúdo. No laboratório foram realizadas as extrações dos corpos de prova. Posteriormente, então, a preparação dos corpos de prova e a realização do ensaio de módulo de deformação de acordo com a NBR 8522. Para essa rocha, que é uma rocha de diabásio, nós obtivemos um resultado de 41,71 gigapascal de módulo de deformação. Aditivos. Então, os traços de concreto possuem nos seus traços 2 aditivos. Cicamento 420, que é um aditivo plastificante de pega normal, e o Miraflow 612, que é um aditivo plastificante polifuncional. Então, estes são utilizados somente quando há necessidade de ajustar a trabalhabilidade dos traços. E são utilizados 2 tipos distintos devido exclusivamente a fatores econômicos. Tá? Então, um é mais caro que o outro, então, devido a fatores econômicos, eles possuem essas 2 alternativas. Os traços de concreto analisados são divididos em 3 classes. A primeira delas são os concretos convencionais, onde nós temos 3 divisões: CC1, CC2, CC3CV e CC4CV. Os aditivos com a nomenclatura CV indicam a presença de cinza volante. Esses traços convencionais são utilizados em estruturas como vigas, pilares, lajes, fundações. A segunda classe é constituída por concretos para parede, que são divididas em 2 classes, o CPA1 e o CPA2CV, que possui a presença de cinza volante. E, por fim, os concretos para piso, que são divididas também em 2 classes, CPI1 e CPI2CV, que indica a presença de cinza volante. São utilizados para concretagens de pisos polidos. Então, para cada grupo, para cada agrupamento de traço, foram utilizados 3 faixas: traço pobre, traço médio e o traço rico, totalizando, então, nesse estudo, 24 traços de concretos distintos. Os ensaios que foram realizados no concreto. No estado fresco, então, foram realizados os ensaios de cone de Abrams e espalhamento para verificação dos abatimentos.
E no estado endurecido, o ensaio de resistência à compressão e o de módulo de deformação. Então, após a realização dos ensaios de caracterização dos agregados, foi procedida, então, a mistura, moldagem e desmoldagem das amostras. Então, essa etapa foram divididas em duas etapas. A primeira, então, consistiu na mistura utilizando a betoneira de eixo inclinado. Posteriormente, foi realizada a verificação do abatimento por meio do ensaio de tronco de cone. E, por fim, a moldagem dos corpos de prova nas dimensões de 10 por 20 centímetros. Essa etapa inicial foi realizada no laboratório da concreteira. Então, posteriormente, essas amostras foram transferidas para o LMCC, onde foi realizada a cura das amostras em câmara úmida por 28 dias. Então, após a cura das amostras, foi procedido o ensaio de módulo de deformação. Esse ensaio se deu de acordo com a NBR 8522, a parte 2, que determina o módulo estático por meio do módulo dinâmico. Essa é uma normativa que teve a sua última atualização no ano de 2022, e a parte 2 apresenta uma nova metodologia para o ensaio do módulo de deformação. Então, esse procedimento consiste em basicamente 5 etapas. A primeira delas, a determinação das dimensões e da massa dos corpos de prova. Posteriormente, a aplicação das condições de contorno mecânicas, a excitação e captura da resposta acústica. Posteriormente, o processamento dessa resposta acústica. E, por fim, o cálculo do módulo dinâmico. Então, posteriormente, a medida das dimensões e da massa dos corpos de prova são aplicadas as condições de contorno. Nessas imagens, então, a gente pode ver o equipamento utilizado para o módulo de deformação e os corpos de prova já posicionados segundo as condições de contorno, que são elas: posicionar os CPs biapoiados a 0,224H, então cada apoio tem essa dimensão aqui de 0,224H, e o martelete de excitação é posicionado exatamente ao meio, a uma distância de 0,5H. Então, após a execução do ensaio, a resposta acústica que é gerada pela excitação do martelete é convertida para o domínio do tempo, para o domínio das frequências via transformada de Fourier. E essa frequência flexional que vai determinar o módulo dinâmico. Esse aparelho utilizado para o ensaio possui um software acoplado, o software SonElastic. Esse software faz o processamento automático dos dados e nos dá o resultado do módulo dinâmico. Ainda, a normativa apresenta uma equação de correlação, então, entre o módulo dinâmico e o módulo estático. A correlação é realizada através dessa equação. Então, o módulo de deformação estático é igual a 0,475 sobre a massa específica aparente do concreto, vezes o módulo dinâmico elevado no 1,4. Então, através dos resultados que vão sair do ensaio do módulo dinâmico, é possível prever qual será o módulo de deformação estático. É um ensaio rápido, não destrutível, e mais fácil de fazer do que a metodologia anterior. Para o ensaio, então, de resistência à compressão, foram utilizadas as diretrizes da NBR 5739, de 2018, onde inicialmente nessas imagens a gente pode verificar a retificação e a preparação das amostras, e posteriormente, então, a realização do ensaio foi no LMCC, com auxílio de uma prensa Instron modelo HDX 1500. Então, para análise estatística, foram utilizados na análise de correlação 2 fatores: o coeficiente de correlação de Spearman e o p-valor. E para a validação das equações propostas, então foram utilizados o erro padrão de estimativa, o erro médio, a raiz do erro quadrático médio,
o erro médio absoluto, o erro percentual absoluto médio, o coeficiente de determinação e o índice de correlação de Pearson. Então, a partir da metodologia experimental, para a resistência à compressão, estes foram os resultados experimentais, em que a maior média foi encontrada no traço CC1 para o M igual a 6, que foi de 38,50 MPa, e a menor média das resistências foi encontrada no traço CC3, que foi de 14,19 MPa. De mesmo modo, os maiores coeficientes de variação foram encontrados no CC4-CV para o M igual a 5,7, que foi de 19,81, e o menor coeficiente de variação foi encontrado no CC4-CV para o M6,70, o qual foi de 3,08. Relembrando, então, que os traços que possuem a nomenclatura traço CV são traços com adição de cinza volante. Para os traços para a parede, as maiores médias foram encontradas no CPA2CV para o M igual a 3,8, a qual foi de 33,15, e a menor média foi de 21,31. Quanto aos coeficientes de variação, o maior foi encontrado no CPA2CV para o M igual a 4,6, que foi de 9,34%, e o menor coeficiente de variação foi encontrado no CPA1 para o M igual a 6, o qual foi de 3,96. Para os traços para piso, a maior média foi encontrada no traço CPI2, com a adição de cinza volante para o M igual a 4,5, que foi de 26,39, e a menor média das resistências foi para o CPI1, para o M igual a 7,5, em que a média foi de 16,93. Os maiores coeficientes de variação foram encontrados no CPI1 para o M 6,50 e foi de 16,44%. E o menor coeficiente de variação foi de 8,06%. Quanto ao módulo de deformação, então, para os traços convencionais, a maior média foi encontrada no traço CC4-CV para o M igual a 4,70, foi de 29,13 gigapascal, e a menor média foi encontrada no traço CC3-CV para o M igual a 6,70, qual foi de 20,75. Nota-se que para o ensaio do módulo de deformação, os coeficientes de variação foram bem menores. Nesse caso, o maior coeficiente de variação foi de 3,45 e o menor foi de 0,67%. Nos traços para a parede, a maior média do módulo foi encontrada no traço CPA1 para o M igual a 5 e no CPA2-CV para o M igual a 4,6 foi encontrada a menor média. Os coeficientes de variação variaram entre 2,15% e o menor foi de 0,74%. Nos traços para piso, a maior média foi encontrada no CPI1, a qual foi 29,50 gigapascal, e a menor média foi no traço CPI1 para o M igual a 7,5, que foi de 25,60. Os coeficientes de variação, então o maior foi de 2,31% e o menor de 1,52%. Então, a partir disso, foram geradas as matrizes de correlação. A matriz de correlação foi gerada no software Jamov, na versão 2.3.18. Então, a gente pode analisar a influência de cada variável na resistência à compressão e no módulo de deformação do concreto. Quanto à resistência à compressão, a gente pode notar que a relação água aglomerante foi a relação
que possui um maior coeficiente de correlação e uma maior significância estatística, possuindo um coeficiente de R de Spearman de 0,324. E já para o módulo de deformação, a gente pode notar outras variáveis que também apresentaram significância estatística, como a relação água aglomerante, que apresentou uma relação inversamente proporcional, assim como na resistência à compressão. O teor de materiais secos também apresentou uma relação significativa e inversamente proporcional. O volume relativo de pasta apresentou uma relação diretamente proporcional e significativamente estatística. E o volume relativo de agregado possuiu uma relação inversamente proporcional e também significativa estatisticamente. E já a resistência à compressão apresentou uma relação diretamente proporcional e foi a que apresentou o maior coeficiente de correlação, como já é esperado. A gente pode notar que essas duas variáveis, o volume relativo de pasta e o volume relativo de agregado, se inverteram quanto às proposições da literatura, né? O volume relativo de pasta possui uma relação crescente, enquanto o volume relativo de agregado apresentou uma relação decrescente. Além disso, dessas correlações com as variáveis individuais, foi realizada a matriz de correlação de variáveis combinadas. Nesse caso, as variáveis foram combinadas com o consumo de cimento, então foi realizado a resistência à compressão versus o consumo de cimento, a resistência à compressão vezes o volume relativo de agregado, resistência à compressão vezes o alfa e a resistência à compressão vezes o volume relativo de agregado graúdo. Nessa proposição, houve uma maior correlação quando as variáveis são combinadas. Por isso, da dificuldade da gente considerar somente a influência das variáveis isoladas. Então, no início do estudo para os modelos de previsão, inicialmente foi plotado um gráfico com todos os resultados de resistência à compressão vezes o módulo de deformação, buscando encontrar uma tendência de comportamento. Então, nesse caso, nesse gráfico, a gente pode observar uma dificuldade de previsibilidade de uma equação única, visto que os dados são muito diferentes. A gente pode observar que o traço convencional, que são as bolinhas pretas, apresentam uma tendência maior a um comportamento linear, enquanto olhando espacialmente, os traços para parede e para piso apresentam resultados mais concentrados. Então, a gente propor uma equação única para todos os resultados não seria representativa dos modelos. Além disso, então, foi realizado um comparativo com a equação de previsão da NBR 6118. Então, a gente pode observar que através desses gráficos e outros estudos também corroboram com esse apontamento, é que a equação de previsão da NBR 6118 superestima os resultados. Então, em todos os casos, os resultados de previsão da NBR 6118 foram muito maiores do que os obtidos experimentalmente. Então, dessa forma, foram estudados 3 modelos de previsão a fim de determinar o modelo que seria adotado para os traços estudados. Então, o primeiro modelo de previsão seria uma equação do modelo A mais B vezes o FC. O segundo modelo seria uma equação A vezes raiz de FC. E o terceiro modelo seria o modelo A vezes raiz de N FC. Então, para essas equações foram calculados os coeficientes estatísticos e apesar de haverem poucas variações entre os coeficientes estatísticos, o que apresentou menores erros e um maior R² foi a terceira opção.
Além disso, a gente buscou uma equação que não tivesse um termo independente, para que quando a gente utilizasse valores, que quando a gente utilizar um valor, por exemplo, próximo a zero ou a zero, aqui tivesse um valor que não é real. Então, esse formato de equação também é próximo ao utilizado pela equação da NBR 6118, e nós buscamos utilizar uma equação que tivesse apenas a resistência à compressão como variável, para que possa ser utilizado também, não só pela concreteira, mas também pelos profissionais que trabalham e utilizam, são clientes dessa concreteira, para que a gente consiga trazer esse trabalho de dentro da universidade também para o meio social, para que o pessoal consiga utilizar isso também na prática da engenharia. Então, o modelo escolhido foi o E igual a A, raiz de NFC. Então, para os traços convencionais, a equação teve esta cara aqui. Para os concretos para a parede, esta foi a equação determinada. E para os concretos para piso, esta foi a equação final. A partir disso, então foram realizadas os ajustes. A gente pode ver que, em comparação com a equação da NBR 6118, a gente tem um ajuste muito melhor dos dados nessa equação de previsão do que a equação proposta pela normativa nacional. Esse gráfico é para os concretos convencionais. Então, o modelo de previsão para os concretos para a parede, de mesma maneira, então foi o E igual a 11,229, raiz de elevado na 3.687 FC. Também apresenta um ajuste melhor do que a equação normativa. E para os concretos para piso, também a gente pode notar que inicialmente a diferença não é tão grande, mas posteriormente a equação de previsão da NBR 6118 é bem distinta do modelo de previsão proposto. Então, além disso, foram realizados os comparativos com outros modelos propostos na literatura. Então, a reta em vermelho é a equação que representa os modelos gerados nesse trabalho, e as demais retas são outros modelos propostos na literatura. Então, a gente pode dizer que a equação proposta nesse trabalho possui um ajuste melhor do que os demais modelos, mas, além disso, para os concretos convencionais, as equações propostas por Dalmolin e Monteiro e Santos 2020 também apresentaram bons ajustes. Neste caso, todos os modelos analisados tendem a superestimar os resultados. Para os concretos para a parede, então o modelo proposto também foi o que apresentou um melhor ajuste, e além disso, as equações propostas por Dalmolin, Monteiro e Leal 2012 também apresentaram bons ajustes. A gente pode ver que são as retas em laranja e a reta em verde. Elas possuem uma inclinação parecida e estão mais próximas dos resultados experimentais. O modelo de Santos 2020 tende a subestimar os resultados e os demais modelos tendem a superestimar os resultados experimentais. Para os concretos para piso, a equação proposta também foi a que apresentou um melhor ajuste, seguido das equações propostas no trabalho de Leal 2012 e de Kummer 2016. São as retas verde e as retas em roxo, que também possuem inclinações próximas e estão mais próximas dos resultados experimentais. Então, os modelos, nesse caso, os modelos de Dalmolin e Monteiro, Bileski e Santos tendem a subestimar os resultados experimentais, e os modelos de Barbosa e Kummer 2016 tendem a superestimar os resultados. Analisando, então, os traços
convencionais em comparação com os modelos normativos, a gente pode dizer que a equação proposta também foi a que apresentou o melhor ajuste, e além disso, em relação às equações normativas, para os traços convencionais, a que teve maior relevância foi o modelo normativo dado pela ACI 318, pela normativa americana, foi a que apresentou o melhor ajuste. Para os traços para a parede, o melhor ajuste de equações normativas foi dado pelo Eurocode 2, que é a reta em verde. A gente pode notar que a equação da NBR 6118, que é representada em azulzinho aqui, está superestimando os resultados e está bem acima dos resultados experimentais. Então, nos concretos para piso, também a que apresentou um melhor ajuste foi o Eurocode 2. A gente pode ver que as retas estão bem próximas entre o modelo proposto e a equação do Eurocode. Já as equações do ACI e do FIB Model Code subestimaram os resultados, e a equação da NBR 6118 superestimou os resultados. Então, sendo assim, a gente pode afirmar que o módulo de deformação do concreto nesse trabalho é afetado de maneira inversamente proporcional pelo fator água aglomerante, pelo teor de materiais secos e pelo volume relativo de agregado. Por outro lado, o volume relativo de pasta e a resistência à compressão demonstraram uma tendência de aumento do módulo. O teor de argamassa e o volume relativo de agregado graúdo não apresentaram influência significativa do módulo de deformação. A resistência à compressão é adversamente afetada pela relação água-aglomerante e pelo teor de materiais secos, ao passo que o aumento do volume de relativo de pasta está associado a um crescimento na resistência. Além disso, no que concerne a resistência à compressão, o teor de argamassa, o volume relativo de agregado e o volume relativo de agregado graúdo não demonstram significância. Então, as equações foram propostas para os conjuntos de traços convencionais, paredes e para piso. Essas equações evidenciaram um menor erro nas estimativas quando comparadas às hipóteses estudadas, revelando percentuais médios absolutos de erro de 4,01%, 4,42% e 3,51%, respectivamente. A equação de previsão estabelecida pela NBR 6118 não demonstrou representatividade em relação aos resultados experimentais, exibindo uma propensão de superestimar os resultados. Entre as quais normativas analisadas, aquelas que se destacaram pelo ajuste mais apropriado foram as equações da ACI 318 e do Eurocode 2. Além das formulações propostas nesse estudo, outros modelos, como o de Dalmolin e Monteiro, 1996, demonstraram-se em consonância com os resultados obtidos. Então, como sugestões para trabalhos futuros, ficam os seguintes tópicos: analisar a influência da forma do agregado e a porosidade no módulo de deformação para os traços estudados, avaliar o comportamento e a evolução do módulo de deformação no concreto para os traços estudados nas idades iniciais, realizar esse estudo de regionalização de equações para o módulo de deformação do concreto para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, e validar as equações propostas com outros resultados de empresas locais que utilizem agregados de origem similar. Muito obrigada. Bom, obrigado, Cauana. Ficaste praticamente em cima dos 40 minutos, muito bem ensaiado. Eu vou parar a gravação aqui agora, me lembrei disso.